Senhoras e senhores, meninos e meninas e, claro, boleiros e boleiras, está entrando no ar o nosso primeiro Se Liga Aí. Ah, agora sim, hein? Já estamos na área, né? Já estamos na área e o tema de hoje é... a grande final da UEFA Champions League. Vamos deixar você aqui sabendo de tudo que vai rolar nesse jogaço, quem pode levar melhor, como foram as campanhas de Liverpool e Tottenham até chegar nessa grande decisão. Bom, é um jogaço, né? É um belo jogo e hoje, o melhor, né? Trouxemos um cara aqui, vou falar a verdade pra vocês, hein? Um baita narrador aqui, André Reni. Nada melhor do que receber você aqui, né, André? Muito prazer, hein? O prazer é meu, cara. Obrigado de vocês terem me convidado. Vocês começam com um tema fantástico e um convidado bem meia boca, hein? Tudo bem, a tendência daqui pra frente é melhorar. É bom. Nada, que isso, o André é um ícone pra gente aí no meio do esporte. Mas antes, roda a vinheta aí então do nosso Se Liga Aí. Poxa, que legal, André, que você tá aqui com a gente, hein? E pra falar desse grande confronto aqui, eu sei que deve ser uma programação especial, né? Em volta disso aí. Conta um pouco mais pra gente como que é transmitir um jogo do tamanho desse confronto. Cara, assim, é um dia, é uma semana especial, né? A gente, quando vai pra uma final de Champions, eu já vou pra minha quinta final de Champions em loco. Você vive uma semana de convivência com pessoas que amam o futebol, que não só dos dois times, né? Sim. Mas que amam o futebol, gente que comprou ingresso para essa final há um ano, há meses, que nem sabia quem estaria na final. Sim. Então você chega na cidade, você quer ir ver tudo, porque tem o lado do museu da Champions que eles colocam lá, tem a super loja da Champions, tem o bar da Heineken lá na Champions, tem o campo de futebol onde as lendas jogam, tem o lado da torcida do Tottenham, o lado da torcida do Liverpool. Então você quer fazer tudo ao mesmo tempo e tem que trabalhar e tem que... Então assim, é a Disneylândia, é a Disney de quem gosta de futebol. E a narração do jogo em si, ela é uma narração tensa, porque você tá no momento, né, no ápice, tem muita gente assistindo, muita gente vendo, tem muito tempo de pré-jogo, então a gente vai fazer 2h30 de pré-jogo, a gente já fez em outras, então você chega muito cedo, você é cansativo, você é o primeiro a chegar, o último a sair do estádio, tem muita coisa que você vai passando e vai muita tensão. Sim. Até na hora que a bola rola, é o momento mais tranquilo. Sim. É o momento que, agora é o seguinte, agora é comigo, agora é com os caras lá. O que eles fizerem eu vou reportar aqui, vou narrar aqui, mas antes é tenso. É tenso. Mas assim, você falou que é a quinta sua já, né? Quinta final. No estádio. Em loco, né? Já narrei várias, mas no estádio a quinta. E aquele friozinho na barriga, ainda sente ainda? Sente, cara, sente, assim, não tem um jogo desse tamanho que você consiga chegar e... Então você fica na expectativa se vai dar tudo certo e tal. Eu tenho essa vantagem, a gente tem essa vantagem, como a gente começa muito antes, a gente já vai se acostumando. Então assim, na hora que chega no jogo, já deu tanto perrengue, já deu tanta coisa, que você já chega, tipo, graças a Deus tá chegando a hora. Anestesiado, já chega meio que... Então, mas assim, dá frio na barriga, claro, ainda mais essa, cara, que vai ser exclusiva, né? Das outras a primeira, né? A primeira é exclusiva, então vai ter uma transmissão pro Brasil. A nossa, nós temos uma baita responsabilidade, porque quer queira, quer não queira, nas outras, deu um probleminha, o cara ia ligar na Globo e ia assistir. Sim. Agora não. Não, agora vai ficar. É com a gente, então a nossa responsabilidade é dobrada. Não, mas é muito legal, né? Isso é muito legal. E aí, Gustavo, tudo bom? Tudo bom. Preparado para essa final? Sempre. Então vamos lá. Hoje trouxemos um baita narrador aqui, né? Dica-se de passagem, né? Me dá um destaque aí então para essa final. Antes do destaque, eu gostaria de fazer uma pergunta pro André. Que o André, ele é uma referência para todo mundo que trabalha com jornalismo esportivo no Brasil. Boa ou ruim? Eu acho que é boa. Sim. Eu também vejo pelo lado bom. Eu vejo o lado bom. Eu acho que é uma referência boa. Mas eu acho que acaba sendo uma referência para o público. Como você disse, né? Essa final é uma final que vai ter transmissão única do esporte interativo.
E como que é pra você saber que a sua voz vai ser a voz da final pra sempre? Sempre quando falarem da Champions League, a final de 2018, 2019, é a sua voz que tá ali pra contar a história do jogo. Como que é pra você saber essa referência do público com a sua voz? Cara, eu não procuro pensar nisso não. Senão eu fico meio... sei lá, eu acho que pode dar um tilt. Eu prefiro não pensar nisso. Eu prefiro pensar que eu tô ali narrando mais um jogo importante, uma final, mas eu tô ali narrando aquele momento. Se eu for pensar no que vai ficar na história, no que vai ficar, aí eu acho que eu posso me embananar. Eu sei que tem muita coisa que já está marcada na história da Champions. Sim. Com a minha voz, mas eu não penso nisso, eu não tomo isso pra mim. Esses dias os caras vieram fazer uma matéria comigo e falaram, pô, a voz da Champions. Calma. Eu sou uma das vozes da Champions, eu sou um dos narradores da Champions. Eu não me sinto dessa forma e não me sinto mesmo, assim, não é uma falsa humildade. É porque eu sou mais um, por sorte e escolha do meu chefe, sou eu que vou fazer mais uma, mas eu não penso, cara. Se eu for pensar que a minha narração é a que vai ficar pra sempre... Uma pressão muito grande. Né? Eu vou trazer pra mim uma pressão desnecessária. Eu prefiro chegar lá, narrar do meu jeito e falar, pô, agora o que vai ficar pra história é isso aí que eu narrei. Eu não posso antecipar, ó, o que eu vou narrar vai ficar na história. Não, o que eu narrei ficou na história. O resto... Legal. E com relação aos destaques, eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, a campanha dos dois técnicos, né? São dois técnicos que já têm um trabalho a longo prazo dentro dos seus clubes, que acho que acaba até sendo um pouco inquestionável em termos de desempenho, mas em termos de resultado e título, são dois técnicos que ainda não conquistaram nada. Então acho que o que torna o trabalho dos dois ainda um pouco questionável é a questão do título, de uma conquista, uma grande conquista para marcar a passagem desses dois times na final da Liga dos Campeões. E um outro destaque eu gostaria de fazer é com relação aos clubes ingleses, né? A Inglaterra, a gente sempre fala que é uma das maiores potências, uma das ligas, campeonatos nacionais mais fortes da Europa, mas nessa temporada, tanto na final da Champions como na final da Liga Europa, são 4 clubes ingleses. Eu acho que é uma confirmação de que a Inglaterra é, nesse momento, pelo menos nessa temporada, a grande potência. Os clubes ingleses são a grande potência da temporada. É bem isso mesmo, né? A Inglaterra dominou tanto na Champions quanto na Europa League, né? Então a Inglaterra vem muito forte esse ano mesmo. Vamos começar então a brincar com a destrinchar os dois finalistas? Vamos. Vamos começar pelo time de Londres, né? Lá do norte de Londres, o Tottenham. O Tottenham que teve muita dificuldade na primeira fase, né? Principalmente nos 3 primeiros jogos da fase de grupos, né, Gustavo? Os 3 primeiros jogos, o Tottenham apenas 1 ponto nos 3 primeiros jogos, e aí vem aquele filme, será que o Tottenham vai de novo decepcionar sua torcida, decepcionar na Liga dos Campeões? E os jogos, né? O primeiro jogo contra a Inter de Milão, ganhava o jogo até o finalzinho, a Inter conseguia uma virada que naquele momento que saiu o gol de empate, aquele golaço do Icardi, era um resultado até improvável, uma virada da Inter naquele momento. E aí o Tottenham já começa a Liga dos Campeões com esse revés, vindo de uma vitória, uma derrota de virada no finalzinho, depois a goleada com o Barcelona dentro de casa. No segundo jogo já difícil, né? No segundo né? jogo que você precisa já dar uma resposta, já toma uma goleada. Em casa, né? É pro Barcelona, tá? Mas é uma goleada dentro de casa logo no segundo jogo. Talvez um dos poucos jogos que o Coutinho jogou bem. O Coutinho faz um gol, ele dá assistência pro segundo gol do Rakitic. Isso. E o Messi faz a diferença, né? Marca 2 vezes em Londres, né? Em Londres. E depois ele busca o ponto contra o PSV para finalizar esse primeiro turno da primeira fase com apenas 1 ponto em 3 jogos. Se for parar pra pensar, esse grupo que caiu o Tottenham era um grupo muito forte, né? Barcelona, Inter de Milão e o PSV da Holanda, né? Então foi um grupo bem difícil. Mas na volta tudo mudou. O time do Tottenham não perdeu mais nenhuma, embalou de vez e contou com um gol do Lucas na última rodada aos 85 para classificar, né, André? Cara, a gente fica vendo agora o Lucas nessa atuação fantástica na semi, mas a gente não pode esquecer que ele classificou o time, né? Então, lá atrás, né? No finalzinho da fase de grupos estava precisando de um golzinho no final e conseguiu a sua classificação né? Bacia das almas, né? E conseguiu, enfim, o Lucas já mostrou a importância dele lá na fase de grupos. Aí chegaram os mata-matas, né? Aí é outro campeonato, né? Aí muda, o time que que não foi tão bem na primeira fase. Tá capengando, aí começa a criar um pouco mais de força, né, de destaque. A camisa começa a pesar também, né? A camisa começa a pesar e por falar em camisa, o sorteio não foi nem um pouco agradável, né, pro time do Tottenham. Já veio o Borussia Dortmund logo de cara, né? Bem complicado encarar o Dortmund já nas oitavas, né? Tava numa fase boa o Dortmund.
Barcelona estava numa fase boa. Era líder na Alemanha, né? Era líder da Alemanha com sobra, né? Sobra, o Bayern Munique, inclusive, estava com um técnico ameaçado na época. Enfim, foi um sorteio indigesto pro Tottenham. Mas passou. Pra você muda alguma coisa narrar um jogo de fase de grupos ou mata-mata? Por ser. Os jogadores às vezes sentem, né? Por ser um jogo eliminatório de mata-mata, mas pro narrador é diferente um fase de grupos, um mata-mata? É porque assim, o ideal é que todo jogo fosse um jogo decisivo, né? Na fase de grupos, às vezes não é. Então, o que eu tento fazer? Criar um ambiente e um cenário para que aquele jogo seja decisivo também. Então já começa a falar, por exemplo, se é uma quarta rodada, olha, se não ganhar hoje, pode ficar complicado, porque o próximo jogo é difícil, o outro time pode... Eu tenho que criar um ambiente para que esse jogo não seja só mais um. Você tenta transformar o jogo da fase de grupo num jogo quase que eliminatório. Então assim, e aí eu tenho que correr atrás, eu tenho que buscar as informações que eu preciso para poder... No mata-mata isso é mais natural, né? Agora, mesmo assim, acontece no mata-mata do primeiro jogo todo mundo achar que tá resolvido. Agora é fácil. Sim. Agora é fácil você falar que nem todo jogo tá resolvido, né? Porque agora você já tem o resultado, exemplos, né? E você tem exemplos de grandes viradas. Mas, pô, como é que é você narrar uma volta de que o Liverpool tomou 3 do Barcelona? Pô, é difícil você fazer o cara em casa acreditar que ali pode ter uma virada. Agora é fácil, mas... E lá atrás, quando o Paris Saint-Germain ganhou do Barcelona de 4-0, como é que eu vou criar um ambiente falando que o time tem que ganhar de 5? E aí faz parte do... O narrador tem que se virar. Aí é o feeling, foi um desafio, né? Foi um desafio, porque o primeiro jogo foi 3-0 pro Tottenham, contra o Dortmund. Esse eu não fiz a volta, foi a volta, o Jorge. Eu não sei, nem lembro se foi o Jorge, mas enfim, foi um deles. Mas porque aí nós tínhamos 4 jogos no mesmo dia. Então assim, a gente mostra todos os jogos e calhou que eu fiz muitos esse ano num dia eu fazia Juventus, por causa do Cristiano Ronaldo, e no outro dia eu tava narrando mais o PSG, por conta do Neymar. Então assim, tem um direcionamento, eu acabei focando muito nesses times. Aí depois, evidentemente, caiu fora o PSG vira Barcelona, cai fora a Juventus vira outra coisa. Mas esse eu não fiz, mas é difícil você criar um ambiente para esse jogo da moda. Precisa de um milagre, precisa de um... Difícil. Complicado. É você que escolhe os jogos? Como que é feita essa escala? Eu sou um funcionário como qualquer outro. O que eu vejo no esporte interativo é que se escolhe o principal jogo, dentro das possibilidades de direitos, né? Isso é importante, que mais gente quer ver. Muita gente, cara, fala, pô, mas o melhor jogo da rodada é Tottenham e Dortmund. São 2 times mais parelhos, porque o outro pode ser... Perdão. Vamos lá. Barcelona e Estrela Vermelha. Aí o cara, às vezes, em casa, ele fala, pô, mas por que vai passar Barcelona e Estrela Vermelha? Todo mundo sabe que o Barcelona vai ganhar, né? O jogo é Tottenham e Dortmund. Porque Barcelona e Estrela Vermelha vai dar mais audiência. É Barcelona, né? É simples, porque mais gente quer ver o Barcelona. Não tem uma... Agora, as pessoas também precisam entender que existem umas regrinhas de direitos. O Esporte Interativo dividiu os direitos dessa temporada com o Facebook. Sim. Então, em algumas rodadas, em algumas fases, o Facebook tem direito à primeira escolha. E aí o Esporte Interativo fica com a segunda escolha. E isso aconteceu em vários momentos. Então, em vários momentos, os caras falam, pô, por que vai passar esse jogo? Não acredito. Porque o Facebook escolheu passar esse jogo e a gente não pôde, na TV, passar esse outro. Então, é questão de negociação. Bom... Aí vieram as quartas de final, né, Gustavo? Um primeiro clássico inglês, né? O fortíssimo Manchester City, né? Pep Guardiola, Agüero, enfim, uma série de jogadores ali bons demais, né? E talvez um dos confrontos mais épicos do torneio também, né? Tirando aquele da Juventus, dos 3 gols do Cristiano Ronaldo, essa virada, esse segundo jogo foi histórico, né? Foi histórico. Dentro de vários jogos históricos que a gente ainda vai falar nesse programa, o Tottenham já deu certo por ter ganho o primeiro jogo por 1-0. É uma boa largada você jogar contra um City e levar uma vantagem para o segundo jogo, independente do tamanho da vantagem. E aí, o segundo jogo, né, um 4-3 diante do Manchester City e um jogo cheio de virada, né? Um jogo que começa com o City vencendo por 1-0, o Tottenham vira para 2-1 com 2 gols do Son e o City vem naquela avalanche e vai conquistando, fazendo um atrás do outro. No finalzinho, no meio pro final do segundo tempo, o Llorente empata no lance polêmico, a bola meio que bate no braço, bate na perna, ficou aquela dúvida se bate no braço ou na perna. E aí no minuto final, o Sterling faz o gol que daria a classificação pro City e o gol
é anulado pelo VAR, então o jogo acaba 4-3, 4-3 classifica o Tottenham. E nessa linha, André, do VAR, que é acaba sendo uma novidade ainda pra gente, pra todo mundo que acompanha a transmissão, pra você como narrador, no caso desse jogo, por exemplo, do City e do Tottenham, que tá naquela expectativa, o City pressionando, o Tottenham se defendendo e acaba saindo o gol. Quer dizer, não é tão comum, né? O time que tá pressionando, às vezes conseguir fazer o gol classificar, mas nesse caso classifica e aí o VAR vai e anula. Sem falar muito de VAR, a questão de justiça, se é bom, né? ou ruim, mas pro narrador que narra um lance e depois esse lance é anulado pro VAR, é um baita de um anticlímax, né? Então, mas eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, nós narradores, e eu tenho feito isso, de criar uma segunda expectativa. Ao invés de você criar um primeiro anticlímax, você criar um segundo clímax. Então, eu, por exemplo, nesse jogo não estava narrando, mas eu já narrei jogos que eu começo a narrar o gol e vejo que o árbitro vai pro vídeo. Então eu sigo narrando o gol, criando aquela festa do primeiro clímax e já alerto que vamos ter um segundo clímax. Vai ter revisão, mas narro aquele momento. E aí cria uma outra expectativa porque se eu fizer com que aquele momento seja um momento ruim, aí eu tô indo contra o que eu penso do futebol, como entretenimento, Sim. como emoção, Sim. como paixão. Então, o que eu tô fazendo é criar uma nova expectativa. E aí, será que vai dar? Será que não vai dar? É quase um novo gol. É diferente? Óbvio. Mas é algo que a gente está se acostumando, o público está se acostumando, e eu tô vendo a possibilidade de se criar esse novo momento que a gente não tinha. Legal. Até porque o VAR veio e vai ficar, não tem a dúvida, né? Não tem a dúvida. Nesse dia aí, ele evitou uma injustiça, né? Sim, com certeza. É justo, né? É justo. Justiça sempre, acho que tem que prevalecer no futebol, Sim, né? sim. E agora as semifinais, né? O Tottenham que encarou um Ajax embalado, né? Que eliminou Real Madrid, eliminou Juventus. Era um jogo que todo mundo estava esperando, né? Como que seria o confronto contra o Ajax, né, André? Eu, na nossa escala, na nossa divisão, eu peguei Barcelona e Liverpool e assim, é o único dia de Champions que eu assisto da minha casa. É o jogo dessa semifinal invertida, porque a gente sempre divide, eu e o Jorge. Então, esse é o único dia de Champions que eu consigo ver a transmissão, que eu consigo estar com os amigos. Você é um espectador, como a gente. Exatamente. E, cara, foi muito legal, porque não só por ver o Ajax jogando, que eu narrei o Ajax nos playoffs. Sim. Ainda lá atrás, para classificar para a fase de grupos. O Ajax, ele pegou os 3 playoffs, né? Ele desde o primeiro playoff. Eu narrei o último. Não lembro se foi contra o Dinamo de Kiev, enfim, mas eu narrei o último deles. E o Ajax passando para a fase de grupos. Aí depois veio o Bayern de Munique, enfim, o Ajax pegou também. E eu, cara, fiquei apaixonado pelo time do Ajax desde o primeiro momento. Aí surge o fenômeno Lucas. Não tem como você não se apaixonar pelo outro lado também, né? É complicado, então, né? assim, foi muito legal de assistir aquilo. Até porque a gente não imaginava que pudesse ter uma emoção daquele tamanho depois da virada do Liverpool sobre o Barcelona, que foi na terça-feira. Falei, depois do que aconteceu ontem, gente, hoje vai ser lá um joguinho e foi um jogão. E foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Um dos grandes jogos, acho que da história da Champions, né? No segundo. Acho que foi considerado até aí por uma leva de jornalistas europeus como o principal jogo dos últimos tempos, assim, né? Eu discutiria, mas tem enfim. Aquele do Barcelona, que tem a virada. Que o Barcelona, aquele jogo do Barcelona tem um pouco de... Muita gente critica um pouco o juiz, né? A arbitragem do jogo, enfim. Esse foi inquestionável, né? Não tem nada de lance polêmico, até porque na época não tinha o VAR também, né? Não tinha o no VAR, jogo do Neymar. Bom, vocês viram então que a sequência até chegar à final do Tottenham não foi nada fácil, né? Foi uma pedreira atrás da outra, né? Vamos falar um pouco do estádio onde vai ser situado a grande final, o Wanda Metropolitano. É um belo estádio, né? Acho que talvez um dos principais estádios da Europa hoje em dia, né? Tem o do Tottenham também, que inaugurou recentemente, é muito bonito. E bom, acho que para falar dos estádios aqui, nada melhor que o André, né? O André que já narrou muitos jogos, né, em estádios europeus, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Tem algum que marca você, assim, que você fala, puta merda, aquele jogo foi inesquecível pra mim? Cara, eu gosto muito dos novos estádios, porque eles são, né,
arquitetonicamente e em termos de facilidade pra gente trabalhar, eles são realmente fantásticos. Então, assim, eu tenho a Allianz Arena, pra mim bonito. Eu sou apaixonado pela Allianz Arena, acho que talvez seja o estádio, tá entre os 5 mais bonitos do mundo que eu já fui, mais legais. O novo do Tottenham eu não conheço o Metropolitano, não conheço o novo estádio do Atlético de Madrid, passei várias vezes na frente dele, mas ele em construção. Porque ele é no caminho para o aeroporto lá de Madrid. O Bernabéu, o Camp Nou, enfim. Mas eu gosto do estádio com história, eu gosto dos estádios mais emblemáticos. Então Anfield é um lugar que você chega e você fala, caramba, cara, isso aqui tem história, sabe? Pesado, né? Isso aqui não é pra qualquer um, não. Quando você vai eu fui ao Celtic Park em Glasgow. Pô, o Celtic Park tem história, cara, tem história. Ao Westfalen, né, que hoje se chama Signal Iduna, lá em Dortmund. Pô, é um estádio que você chega lá e exala a história, assim, né? Você sente uma coisa diferente, né? Você sente, então assim, tem estádios no mundo que até hoje eu não me acostumei, assim, que eu chego e falo, caramba, cada vez é uma pancada. O Estádio Olímpico de Berlim é um estádio desse. Bonito. O Estádio Olímpico de Berlim, você chega, ele é pesadão, ele é carrancudo, ele é um estádio de concretão, cinza. E, pô, você entra, parece que o Hitler tá sentado ali na tribuna de honra, sabe? Agora, os mais modernos, eles são legais também. São um atrativo a mais, né? É uma festa, né? Esse aí vai ser um dos modernos que a gente vai conhecer. O Caldeirão antigo também tinha uma baita história legal, dos torcedores que ficavam ali fora. Os torcedores do Atlético de Madrid tinham a tradição de entrar só momentos antes do jogo, assim, lá fora. E lá fora, assim, é tipo micareta. Lá de fora o pessoal tomando, somando, então, assim, vindo um som, é verdade. E o Metropolitano, eu não sei, ele é mais afastado da cidade, eu não sei como é que vai estar o clima. Vamos ver lá agora. Já que a gente tá falando de estádios, nada melhor do que... Você até citou agora há pouco aí o Anfield, né? A torcida do Liverpool faz um estardalhaço lá em Anfield, né, Gustavo? Fantástica. A música, eu acho que... Depois o André até pode falar se concorda comigo, mas eu acho que a música do Liverpool, You Never Walk Alone, eu acho que é a combinação perfeita entre a sintonia de torcida e time. Sim. Se alguém me perguntar qual é a sintonia perfeita entre torcida e time, eu falaria, assista um jogo no Anfield, veja um jogo no Anfield, porque é uma música que representa muito o poder que a torcida pode ter num time. De andar junto com o clube, de estar junto, de fazer parte nos momentos difíceis e nos momentos bons. E cria também não só o estádio, acho que a torcida ajuda a criar essa magia do Anfield também, não é só o estádio por si só, né? É um dos, assim, tem outras torcidas no mundo que cantam, né? You Never Walk Alone. A do Dortmund canta, a do Celtic canta, mas assim, Anfield tem um negócio diferente. É talvez o único lugar do mundo onde o torcedor rival filme a torcida da casa. Então o cara que vai lá, todo mundo do Barcelona nesse jogo de semifinal, filmando a torcida do Liverpool, cara. Então assim, é um espetáculo, né? Também o que a torcida faz. Porque eles cantam todo jogo. Todo jogo eles cantam. Agora, tem jogos e jogos. Naquele dia, na hora que eles cantaram You Never Walk Alone, deu pra sentir algo diferente. Eu lembro que eu falo na transmissão, quando termina You Never Walk Alone, eu falo assim, olha só, gente, se daqui a algumas horas, alguns minutos, a gente estiver contando a história de uma grande virada do Liverpool, a gente vai começar por esse momento aqui. A gente vai começar por esse momento. Porque nesse momento a torcida começou a jogar junto. Se vai dar certo ou não, daqui a pouco a gente vai te contar. A gente vai te mostrar. Agora, que a torcida tá começando o jogo antes da bola rolar, ela tá começando. E já começou. Você sentiu essa virada? Eu senti e foi muito perceptível, assim, de que o torcedor aquele dia, o grito, o cantar, ele vinha diferente, ele vinha de um lugar diferente do corpo, ele não vinha só da boca. Acho que vinha do coração, vinha da alma, vinha da onde fosse, mas vinha. E tem muito também do feeling do narrador, né? De perceber aquele momento e também, às vezes, é um momento que para outro narrador poderia até passar um pouco despercebido, talvez não daria o peso que você deu, como você falou, de entender que aquele momento era um momento especial e que começaria ali a virada do livro. Você antecipar uma virada que era totalmente improvável, né? Antes de começar o jogo. Cara, eu acho assim, eu tenho muitas qualidades e muitos defeitos, como todos nós. Mas eu mergulho muito no jogo e eu me concentro muito. Então eu fico muito ligado no que está acontecendo. Então modéstia à parte,
essas coisas eu capto, essas coisas eu tô sempre muito antenado. Isso vem dos meus tempos de repórter ainda. Porque eu fui repórter de campo. E o repórter de campo, se ele ficar lá embaixo, só descrevendo o que ele o lance, né? O lance, e eu nunca entendi isso, né? Porque quando eu comecei a reportar lá embaixo, o narrador falava assim, o cruzamento veio da direita, o toque de cabeça, ela bateu na trave e foi pra linha de fundo, André. E aí eu via os outros repórteres falando, realmente, a bola veio lá da lado direito, o cruzamento veio na medida, o cara tocou de cabeça, ele repetia o que eu falava, não, cara, eu preciso sentir algo diferente. Eu preciso falar, pô, e um pouquinho antes dele chegar nessa bola, ele perdeu a passada, ele perdeu, o zagueiro ameaçou ir nele, por isso que ele não fez o gol. Alguma coisa. Complementar, né? Então eu comecei a ficar muito antenado nas coisas que aconteciam no estádio, com o torcedor, com o jogador, com o goleiro, com o massagista, com o técnico. E acho que eu trouxe isso, com certeza eu trouxe isso pra narração. Eu sou muito ligado nas coisas que acontecem e assim, eu tô ali em transe, né? Eu coloco o fone assim, bem alto, as pessoas tomam um susto quando eu venho à altura aqui. Eu coloco um fone bem alto, cara, e pra você sair do mundo. Ou vendo o jogo, se eu estiver no estádio, ou na televisão, se eu estiver no off-tube, né, na cabine. E, cara, eu mergulho naquilo. Sim. Mergulho, às vezes. Você vive aquilo, né? E vive o momento. O cara vai me cutucar pra falar, vai mudar, vai mexer. Putz, cara, eu fico até bravo. Vai substituir. Tá, calma, já vou ver, calma. Eu fico maluco. Eu gosto. É bom, assim você sente também a emoção, você consegue transmitir essa emoção, né? Tem um pouco do feeling que você falou, eu acho que acabou sendo um treinamento também, né? Você quando é um repórter de rádio, de você se forçar a perceber algo novo, hoje você talvez percebe muito mais coisas do que quando você era repórter, né? E contando com a ajuda dos meus companheiros, que assim, eu tenho companheiros fantásticos de cabine, que o lance do Cristiano Ronaldo, da bicicleta, lá em Real Madrid e Juventus, por exemplo, foi um lance desses. Eu senti na hora. Eu tô gritando gol ainda, tô vendo que os caras estão ficando de pé pra aplaudir. E tô ali, e olhando, e percebendo, e aí o Mauro Betting vem com cutuca e fala assim, o Mauro me deu a confiança que eu precisava, que eu faltava pra interromper a minha narração e falar, e o povo te aplaude de pé lá, enfim, sei lá que diabo que eu falei, mas eu saquei na hora. Que assim, eu tô muito ligado. Isso é muito do tempo também, de profissão, né? Você começou muito cedo, né, André? Você começou... Como repórter, sim. Eu digo até narrando, né? Porque eu já vi umas entrevistas suas que você narrava muito novinho aí e tal, né? Aí era de brincadeira. Mas, desde muito pequeno eu já sabia o que eu queria fazer. Já tava no DNA, né? Já. Bom, a gente falou então aqui um pouco da mística de Anfield, que é de Liverpool, né? Vamos falar um pouco da história do Liverpool até chegar também em Madrid, né? O Liverpool também não teve vida fácil não, cara. A fase de grupos do Liverpool foi muito complicada também, né, Gustavo? Foi, a gente falou do grupo da morte do Tottenham, eu acho que também dá pra citar o grupo da morte entre Liverpool, porque era Liverpool, Barcelona e Napoli. Eram 3 times, acho que de um nível PSG, bem né? parecido. Não, Desculpa. Liverpool, PSG, Napoli, Napoli, Estrela Vermelha. Falei outra coisa. Exatamente. Liverpool, PSG e Napoli. Então 3 times num nível técnico meio parecido. E o Estrela ali. Vermelha ganhou de time aí. Então, teve uma derrota inesperadíssima do Liverpool, né? Sim. Começou vencendo 3-2 do PSG. Começou, acho que fazendo o dever de casa. Sim. Então, e esse primeiro turno, digamos assim, na primeira fase foi um turno assim previsível, porque ganhou em casa, perdeu fora de casa pro Napoli e goleou o Estrela Vermelha. São 6 pontos de 9 possíveis, é um primeiro turno da primeira fase ali, um turno normal. Mais tranquilo, né? Assim, mais projetando já uma classificação mais tranquila, né? Acabou os 3 primeiros jogos como favorito para classificar. Mas não foi bem assim também não, viu? Depois que virou o turno, aí começou a complicar as coisas. E graças ao Salah, um jogo dificílimo na última rodada, ele marcou e garantiu a classificação. Ter um craque no time faz toda a diferença, né, André? Principalmente o Salah, o egípcio, que joga demais, né? Faz e tomara que ele esteja bem pra final, né? Porque ele deu uma dó danada dele na final do ano passado. Porque ele era o cara, ele era a bola da vez daquela final, junto com o Cristiano, né? Sim. E, o cara se machucou no começo do jogo. Então, assim, o Salah foi importantíssimo. E agora nós vamos ver aí pra frente na campanha que o Liverpool vai ter que correr atrás da classificação sem ele, né? Sem ele, então, né? Não é só o Salah. Sem ele, é verdade. Mas o Salah é acho que talvez ali acho que a peça fundamental do time, né? Hoje eu acho que o Alisson e o Salah. O Alisson também tem jogado muito bem. E o mas Liverpool já perdeu uma Champions por causa de goleiro. Né? Já. Então,
E é recente, né? O Karius. É bem recente, né? Bom, agora com o Alisson a história pode mudar mesmo, né? Só que aí vieram as oitavas de final também, né? Outra vez um sorteio dificílimo, né? O Bayern de Munique, né? Um confronto pesadíssimo, né? digno de uma final, né? Sim, poderia ser tranquilamente a final. O Bayern talvez não seja o melhor Bayern com esse elenco que a gente já está acostumado a ver com Robben, Ribéry, já teve momentos melhores. Mas de qualquer forma, você pegar um Bayern numa oitava de final Ninguém quer, difícil, né? é complicado. Em casa, né? O primeiro jogo 0-0. 0-0. Mesmo jogando bem, né? O Liverpool ainda jogou bem, finalizou. E é um jogo que o Alisson tem participação fundamental nesse 0-0. Finalizou mais de 20 bolas no gol não diretas no gol, mas enfim, criaram muitas chances, né? Aí foi pra Munique, né? Foi buscar a classificação, um jogo também complicado. Complicadíssimo. Isso eu tava lá. Você tava lá nesse jogo? Então você pode falar um pouco mais dessa música a gente fez jogo na Allianz Arena, a gente tinha feito terça-feira em Turim a virada da Juventus em cima do Atlético de Madrid, né, com os 3 do Cristiano. Dia seguinte em Munique para Liverpool e Bayern. E foi uma decepção, assim, ver o Bayern de Munique. Bayern muito mal, né? Muito mal. Jogou mal mesmo. O Liverpool atropelou. E já estava no momento de campeonato inglês que o Liverpool começava a dividir um pouquinho de força e atenções, porque na Inglaterra o negócio estava começando a desgringolar lá, porque tinha vantagem, estava perdendo, então já tinha aquele negócio de começar a poupar jogador e que o Klopp acabou não fazendo, né? Ele sempre que ele pôde, ele foi com a força máxima ali, administrando muito pouco, mas ali já teve alguma coisinha, já teve jogador que não jogou, já teve... E o Liverpool passou de passagem. Quem tava numa noite inspiradíssima era o Mané, né? O Mané meteu 2 gols ali. Ele domina girando e dá mais um toquinho, tira o Neuer, ele bate quase com uma cavadinha. Acho que é um dos gols mais bonitos dessa Champions. Foi um jogo, pro Liverpool, acho que foi o ideal para começar bem ali a segunda fase, né? Para ganhar uma confiança mesmo, né? Porque nas quartas já começou a complicar daí, né? Porque aí veio um Porto embalado, né? Um Porto que estava muito bem, não tinha perdido nenhum jogo na fase de grupos ainda. Porto dos brasileiros, né? Do Éder Militão, que estava jogando demais. O Felipe, agora contratado do... O Felipe mudou de time agora, né? Acho que vai pro Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. O Godin saiu e ele vai substituir o Atlético. O Tiquinho Soares também, né? Que, querendo ou não, é um goleador, né? É que o Liverpool já tinha o Porto meio como freguês, né? Verdade. Na temporada passada... Ele já tinha atropelado o Liverpool no jogo daí, eles se encontraram nas oitavas, nas oitavas. E aí nessa acho que o Liverpool tinha mais confiança para chegar e pegar o Porto, tava mais depois de passar pelo Bayern aí, então... Tanto que no primeiro jogo já faz 2-0, já vai mais tranquilo, aí depois no segundo o Porto precisa sair mais, né, em busca do resultado, aí toma uma goleada, né? Toma uma goleada. Porque esses dois eu narrei, e o Porto, enfim, não foi. O Liverpool, na verdade, ele teve como problema o primeiro jogo contra o Bayern de Munique. Até chegar à semifinal, no mata-mata, o resto ele passou tranquilo. Assim, passou tranquilo pelo Bayern de Munique, os dois pelo Porto, aí chega na aí é outra história, né? Aí é outra história. Eu acho que talvez um dos jogos mais emocionantes aí, né, dos últimos tempos, que é Barcelona e Liverpool, né? O Barcelona primeiro faz 3, né? Com uma noite também do Lionel Messi fora de si, né? Parecia que tinha Messi, o Maradona, tudo dentro do corpo dele, né? O Messi tava... Você tava lá também ou não? Nesse não? Narrei daqui. Narrei daqui, no finalzinho faz um gol de falta maravilhoso. Nossa. A gente não tá mais acostumado, né, a ver gols de falta. Antes, quando eu era moleque, vocês são mais novos, mas quando eu era moleque, cada um que chegava na bola, a gente sabia que ia ser gol. Zico ia bater, gol. Zenon ia bater, sabia que ia ser gol. Até mais recente, né? Marcelinho, Neto, Marcelinho, Raí também. Juninho Pernambucano, Marcos Assunção. Pois é, então assim, e hoje a gente não vê mais isso. É difícil. Rogério Ceni. A gente hoje... Especialista. E assim, o Messi meteu uma bola. A gaveta lá é um golaço. Indefensável, né? Não tem como chegar naquela bola. O goleiro vai, mas não chega. E tem o jogo da volta, né? Todo mundo pensa, tá acabou. Acho que quem que daria na bolsa de apostas? O cara que jogou no Liverpool. Eu não imaginava, assim, sendo bem honesto, por ser um Barcelona do outro lado, né? Por ser um time que tem que tem gente experiente, que tem gente... Eu imaginava, quando fizer 2, se é que vai fazer 2,
O Piqué vai botar a bola embaixo do braço, o Busquets, pô, o Rakitic, esses caras são macaco velho. O Ter Stegen é um baita goleiro, não vai ter isso. Eu fico pensando, se acontece com um time que tem um Sérgio Ramos, eu não sei se consegue. Eu não sei se o time adversário consegue fazer 4 gols. É claro que dependendo da circunstância do jogo, tá no abafa, ele nem consegue. Mas assim, às vezes eu sinto que nesses momentos falta um cara pra chegar e falar, faltou um no 7x1, faltou um no 6x1 do Barcelona com o PSG, faltou um... Assim, às vezes eu sinto, assim, tem que ter um cara pra falar, vocês estão loucos? Pôr a cabeça no cara. Agora, no campo, às vezes é difícil. O próprio Sérgio Ramos, né, na virada do Ajax, né, na classificação do Ajax, que ele foi expulso lá. Ele desce no campo. Então, e ele não joga o jogo da volta e o Real Madrid toma... É esse que ele desce no campo? Não. Desculpa, ele desce no campo no jogo contra a Juventus, na temporada passada. Sim. Que o Real Madrid ganhou bem da Juventus em Turim. E tava tomando 3x0 e tava indo pra prorrogação. Ele vai no vestiário, né? Ele vai lá embaixo, ele invade o campo. Ele sente que precisa de alguém lá pra... Um líder, né? E aí acaba que tem um pênalti, o Cristiano faz o gol e o Real Madrid se classifica. Mas... é que no campo, ali em Anfield, o negócio ficou muito pesado, cara. Aí faz a diferença, né? Você acha que um cara como o Puyol, de repente, seria esse cara? Pode ser. Eu achei que pudesse ser o Piqué. E acho que ele tentou, enfim. Sim. Mas eu acho que o Puyol é uma personalidade, né? Mais diferente e tal. Mas também a gente tem que ver que do outro lado tem um time que tá atropelando. Sim. Tá sem Salah e sem Firmino. Sem Salah e sem Firmino. Mas tem o Klopp no banco de reservas, que é o cara que motiva, né? Que fala, não, você vai conseguir, você acredita que você consegue e não deu outra, né, André? Foi uma noite mágica, é até hoje a maior audiência da história da Champions no Brasil. Uma audiência que deu quase 9 pontos de média, TV fechada, que é um negócio estúpido. Quase 11 pontos de pico. Nível, né? Facebook, mais de 1 milhão e mais pouco, de 1 milhão, recorde na TV e no Facebook. É o melhor jogo que você narrou? É lógico que tem final aí no meio, mas... Cara, é um doce. Eu não consigo quantificar muito o Barcelona, o PSG, o Liverpool e o Barcelona. 2 vezes que o Cristiano fez 3 gols precisando. Tem jogos fantásticos que eu fiz na vida. Mas é um doce. É que nem filho, né? Quando você tem mais de um, é tudo por igual, né? Não dá. Eu achava durante muito tempo que era o Barcelona e o PSG. Agora, pelo tamanho das duas camisas, porque o PSG, com todo carinho, com todo respeito, é um time mediano que... Sem tradição, né? Em competições europeias, né? O Liverpool e o Barcelona não, né? A camisa. O Barcelona com o Messi, né? Então, Messi, completo, Messi, Suárez, todo mundo, né? É um outro degrau, é uma outra história. Então é isso, a campanha do Liverpool também não foi fácil, você viu aí que teve vários perrengues, mas e o confronto agora da final? O que esperar desse jogo? Liverpool e Tottenham, André? Pô, primeiro assim, muito feliz pelos 2 treinadores, né? Porque são 2 caras que estão aí, como vocês lembraram no começo, precisando de um título para... O Klopp há algum tempo, né? Batendo na... O Klopp já vai para a 3ª final de Champions dele, uma pelo Dortmund e essa segunda pelo Liverpool. Tem os seus títulos lá pelo Dortmund na Alemanha, mas não tem ainda um título para de vez cair nas graças do torcedor. Já caiu nas graças, caiu, né? Mas ele precisa, né? Ele precisa. Pode ficar na história, né? Ele precisa de um título. E do outro lado um Pochettino que, apostou num Tottenham, num time que é grande na Europa, mas que nas últimas décadas, mas nos últimos anos, circulou entre os médios da Inglaterra, porque tinha Chelsea, tinha Manchester, tinha City, tinha Arsenal, tinha, né, times com mais tradições, mais né? grana e mais, né? E o Tottenham, ele apostou, ficou, teve proposta do Real Madrid no meio, teve proposta de um monte de gente, ficou, apostou e... Então assim, eu vejo o Liverpool como sendo o primeiro da fila para conquistar o título. Ele tá na fila antes do Tottenham, mas... Cara, vai rolar a bola em 90 minutos. Vai que o Lucas tá de novo numa noite... Você tem um cartão vermelho no começo do jogo, uma contusão no começo do jogo. E o VAR, né? Tem o VAR, né? Tem um monte de coisa. Vamos ver, vai ser uma grande final. E você, Gustavo, o que você espera dessa decisão? Cara, eu espero que a gente tenha a mesma emoção que a gente teve nas semis. Seja um jogo aberto, eu acho que vai ser. Pela característica dos 2 times, dos 2 técnicos,
vai ser, eu espero que os dois times joguem completos, espero ver Firmino, ver Salah, ver Harry Kane, ver os dois times completos, para ser realmente a grande final sem nenhum asterisco. E eu acho que o jogo, cara, o Tottenham, se você for colocar talvez no papel qual time tem mais qualidade técnica, eu colocaria o Liverpool. Mas o Tottenham, vindo de uma eliminação, de eliminar o City, vindo de uma eliminação com o Ajax, tirando o Ajax, que naquele momento do segundo jogo era franco favorito, não tem como você colocar o Tottenham também numa escala inferior de favoritismo do que o Liverpool. Então, apesar de eu achar que o Liverpool é um pouquinho melhor, mas na final, dificilmente eu apostaria em algum dos dois. Vocês querem dar um palpite pro jogo aí ou vamos deixar no ar? Palpite, né? É palpite, eu acho que o Liverpool leva. Eu acho que tá mais pronto. Mas é jogo, né? Só palpite. Jogo é só depois que termina, né? Eu vou falar do que eu gostaria. 3-3 e o Liverpool leva nos pênaltis. Eu gostaria de assistir o jogo. Um 2-2 no tempo normal e 1-1 na prorrogação, aí seria um jogaço, né? Pênalti seria fantástico, né? Eu já narrei final de pênaltis. Né? Pênaltis. E Cardiff foi nos pênaltis. Real Madrid, né? Não foi nos pênaltis? Não, Cardiff foi prorrogação. Real Madrid. O Real Madrid, Real Madrid. Aí o Real Madrid Real Madrid e Atlético de Madrid que foi pros pênaltis. Um ano antes, né? Em 2014. 2 anos antes. Isso, 2 anos antes, exato. Não tava lá no estádio, mas tava aqui na É uma outra emoção, né? Pênalti é outra coisa, né? Outra coisa. Então, uma coisa a gente pode ter certeza, né, gente? Vai ser um jogaço, né? A gente vai estar aí de olho em tudo. Acho que você não vai deixar de assistir esse jogo aí. E para isso, André, o Esporte Interativo tem uma baita de uma programação, né? Você viaja quando para lá? Eu viajo, então, cara, dessa vez eu viajo em cima da hora. Eu viajo a nossa equipe vai antes, mas eu viajo na quarta-feira. Então só chego lá em Madrid na quinta. Sexta a gente faz um baita de um pré-jogo, eles já vão estar fazendo. Mas aí na sexta eu participo do nossa véspera, da nossa preparação. E aí sábado, cara, sábado é a nossa cobertura praticamente o dia inteiro. A gente começa às 1h30 da tarde no horário do Brasil, que quer dizer 2h30 antes da bola rolar. Sim. A bola vai rolar às 4. Então, cara, a gente vai ter um baita no pré-jogo, chegada dos times. Nós vamos ter 3 repórteres lá, um cuidando de cada time e um cuidando do ambiente. Nós vamos ter 2 comentaristas, a Tainá apresentando de lá. Nós vamos ter uma baita cobertura que pode ser acompanhada no Facebook, na TNT e nos cinemas também. Então isso que eu ia perguntar agora, né? Vai ter transmissões nos cinemas aqui, né? Transmissão no cinema também, a nossa transmissão que vai pra TV vai estar em hiper, mega, super qualidade lá, HD do HD. 4 do 8, 16K. Acho que são 17 caixas de som, não sei o quê. É um negócio é um espetáculo do ano, né? Pra quem gosta de futebol, esse é o momento, pra quem tiver no sábado a fim de trocar um churrasquinho em casa com os amigos pelo cinema, também dá. Gostoso, né? Poxa, André, Que é isso? Estamos chegando ao fim aqui desse especial. A gente fica muito feliz. Acho que não tinha pessoa melhor, né? Pra trazer aqui. Aliás, muito obrigado ao pessoal do Esporte Interativo, né? Por ter cedido aqui liberou o André pra gente. O André aqui pra dialogar, pra gente brincar, discutir um pouco aqui de futebol, né, André? Muito obrigado, hein, André? O prazer é meu e sucesso no canal. Vocês tenham convidados melhores nas próximas vezes. Eu duvido muito, viu? Depois que a gente vai trazer o único o único narrador que vai transmitir o jogo aqui pro Brasil, eu quero muito agradecer. Que é isso? Não só pela sua vinda, mas pelo seu trabalho, por você trazer essa emoção pra gente, porque quem tá do lado de cada televisão sabe que o que faz a diferença é uma narração emocionante. E você consegue trazer isso pra gente, André. Muito obrigado. Gritando um pouquinho às vezes, né? Gritando muito. Tem que trazer emoção. Na minha visão, tem que gritar mesmo. Mas tem quem gosta, tem quem não gosta, não tem problema nenhum. Mas obrigado, cara. Obrigado, sucesso. Tudo de bom. Obrigado. E vida longa aí pro canal. Legal. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do nosso primeiro Se Liga Aí. Vai ter muito mais aí, por incrível que pareça, vai ter muito mais ainda, né, Gustavo? Vai. Vamos ter aí um especial aí da Copa América que tá Copa chegando. Do Mundo de futebol feminino também. Então se liga aí, hein, gente. Fica esperto aí, ativa o sininho aí pra receber as notificações, dá like aí do vídeo se gostou. E é isso aí. Ficamos por aqui com o André Henning. Um abração, pessoal. Até mais.